ele tem sua utilidade, porque, cara, você não vai lembrar a Bíblia, obviamente. Você não vai recitar de Mateus 1 e Matatias desceu a você não vai, não tem como. E o que é isso? Então não tem como isso acontecer. Então ele tem realmente uma importância muito grande. Eu também tenho às vezes escutado o pastor Jacques, ele tem um vídeo do pessoal da igreja dele recitando o credo, muito bonito, por sinal. Então, gente, a gente chegou aqui agora ao ponto que já falamos do credo de Deus, o Pai, e o que ele faz, do Filho, o que ele faz, e agora chegamos ao trecho do Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai fazer? É interessante notar que, sem cadeira, vê se tem, não sei se tem aí do lado. Não, porque eu não sei, não, calma aí, essa sala está funcionando, essa está funcionando? Não, essa não está funcionando. Não, então tem que pegar. Essa não está funcionando. Aquela ali tá, então pega daqui mesmo, que tem cadeira. Deixa eu ver aqui uma organização melhor, senão o pessoal vai... Assim, igual... vai ter que começar a botar um ali na frente do outro, não tem jeito. Não tem como, tá ficando já cheio. Terminou a turma do... O que você tá fazendo aqui? Não, porque é 5 horas da tarde. É o DNA que tá batendo. É o DNA que tá batendo. De novos membros. Acabou. Acabou. Tá. Então, gente, voltando aqui para o perfil da minha, essa coisa de entrar, você perde um pouco. Então agora ele entrou no trecho sobre o Espírito Santo. Ele vai focar na pessoa do Espírito Santo a partir de agora. E obviamente, você estudando isso aqui, Calvino ele vai ressaltar um ponto muito interessante sobre o credo. É que como o credo ele foi dividido nas pessoas da Trindade, o Pai, o que o Pai faz, o Filho, o que o Filho faz, a última parte do credo também é o que o Espírito Santo faz. Não é algo tipo Espírito Santo, aí vai outra coisa só. Eu creio na igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, Não. Ele vai pontuar que aqui você não creio no Espírito Santo, creio na igreja de Cristo, creio na comunhão. Ele vai falar, você só crê nas pessoas da Trindade, você não crê nas obras delas, você vive essas obras. Isso é interessante que ele está apontando, que ele está dizendo o quê? Eu creio no Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele é nele que existe a igreja de Cristo, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo e a vida eterna. É muito interessante como ele pontua isso, porque ele está dizendo que isso aqui na verdade não é um ponto. Creio no Espírito Santo, pulou, porque assim, Deus Pai tem uma explicação, o Filho tem uma explicação, o Espírito Santo, não é só o Espírito Santo, vamos embora para outro assunto. Não, ele está pontuando que isso aqui para baixo é as obras do Espírito Santo. Então ele vai falar, creio no Espírito Santo, na igreja de Cristo, na comunhão dos santos. O Espírito Santo, a sua obra é essa. Então essa obra do Espírito Santo que a gente vai se debruçar até abril. Então o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui, por que ele vai citar a questão do Espírito Santo já de cara? Isso para a gente é de extrema importância. A pessoa a figura que o personagem do Espírito Santo está aparecendo no credo, e ele vai ser desenvolvido depois nas teologias e nas confissões. Primeiro ponto, por que ele vai trabalhar sobre a questão do Espírito Santo aqui? Qual é a questão da importância? Primeiro, isso aqui já é uma coisa muito importante para nós, porque isso já nos mostra que essa ideia de Espírito Santo como uma pessoa não é uma coisa que se desenvolveu com a história da igreja, uma invenção. Essa ideia do Espírito Santo como sendo uma parte da divindade é algo bem primitivo da igreja, a igreja sempre creu nisso. Aqui eles estão pontuando a questão do Espírito Santo já desde o início. Olha só, nós cremos nessa pessoa chamada Espírito Santo. Ele não está pontuando, quando ele pontua isso aqui, ele está combatendo, porque o que acontece? Muitos dos problemas que nós temos hoje, a nível de seitas e heresias, não são muito diferentes do que você tinha na época. O troço só mudou de nome, mudou de corpo, mas a coisa fica muito ainda parecida. Tanto que quando a gente vai falar de paganismo, né? Exemplo, você vai falar sobre candomblé, que é o paganismo hoje muito atual no Brasil, que são aqueles deuses
do panteão africano, aquilo não tem nada de diferente do que os cristãos primitivos sofreram com o panteão romano. Isso não tem nada de diferente do que os cristãos britânicos sofreram no panteão aquele panteão ali mais nórdico e tudo mais, que é o que a gente hoje tem como personagem de filme. Para os cristãos, é porque realmente isso é uma coisa para a gente muito complicada de entender, porque, por exemplo, a gente, como brasileiro, se a gente falar coisas como Ogum, Shogun, esses deuses do candomblé, para a gente é demônio. A gente até repreende, está repreendendo em nome de Jesus. Só que quando a gente fala sobre Thor, Odin, essas coisas, a gente adora. Só que para o cristão do século VI, ele falava repreendendo o nome de Jesus para esses caras. Um cristão do, vamos dizer assim, do século VI, VII, se vê esses filmes nossos com Thor e tal, ele vai falar, meu Deus, porque é a realidade que eles viviam. E é mesmo, o paganismo, a religiosidade caída do homem é muito parecida. Você tem um monte de deuses dentro do candomblé para cada área da natureza, você vai ter a mesma coisa no panteão mais nórdico, nas ilhas britânicas, né, que o cristianismo venceu aquele paganismo, que você vai tendo. Então esses caras, eles vão passar por problemas que a gente vai mudar o nome, mas o nome vai mudar, mas o problema continua o mesmo. É por isso que a Bíblia e essas confissões, elas têm uma importância, porque o problema do homem, ele não muda. O problema do homem, ele está sem cadeira. Você não muda. Então, quando você lê a confissão, exemplo, você pega a Bíblia, a gente fala muito assim que a Bíblia é eterna, é a eterna palavra de Deus, aleluia. Só que ela é eterna exatamente porque os problemas dos homens são eternos. Ele não muda, o problema do homem continua sendo o mesmo. Você pega Salomão falando há 3.000 anos atrás, a soberba precede a ruína, a altivez de espírito a queda, que é o provérbio que eu mais gosto, é esse provérbio, 19:16. A soberba, cara, passou 3.000 anos. O que mais destrói a vida das pessoas... Oi, gente, o que... Você passou 3.000 anos, até hoje, se eu perguntar aqui a experiência de vocês, o que vocês viram se destruindo que a pessoa deixou? Provavelmente por causa da soberba, do orgulho, da vaidade. Então você passa 3.000 anos, o problema do homem continua sendo o mesmo, não muda. Então aqui é a mesma coisa. Eles estão pontuando agora a questão do Espírito Santo, desenvolvendo a questão do Espírito Santo na teologia cristã mais ainda. A gente tem isso já desenvolvido no Novo Testamento. Isso vai ser combatido já nos primeiros séculos e vai se desenvolver até os dias de hoje, que até os dias de hoje a gente tem um problema com o Espírito Santo até hoje. A gente não compreende bem. Você tem até hoje as pessoas ainda compreendendo que o Espírito Santo é uma energia ativa de Deus, que é a doutrina dos jeovistas, né, o testemunho de Jeová. Entende que o Espírito Santo é uma energia ativa de Deus. Você tem esse tipo de crença ainda presente no nosso meio, o Espírito Santo como uma energia ativa de Deus, como uma força ativa de Deus apenas, e não como uma pessoa que se relaciona. Então a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui, como o tempo hoje também é curto, mas eu vou mesmo assim tentar pautar isso. Alguém abre aí em 2 Coríntios 13:14. Quem pegar para ler, é para ler alto. Isso que dá a Bíblia de celular, meu. Na hora de a Bíblia do papel, não acho. 13:14. Isso. Tem, cara? Não. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Achou, viu? A sua Bíblia comprou no shopping, dá isso. Não, é 13, 14, não. Ah, é? Botei uma a mais aí? Não, é porque tem Bíblia que a divisão de versículo é diferente. Deve ter isso. Eu estava em Jeremias, ele falou, eu estava em Jeremias. Não, show de bola. Aqui você já vai ter, gente, Paulo pautando a realidade das três pessoas da Trindade, que é o que a gente tem como bênção apostólica. Então, a priori, vamos lá, a gente vai prosseguir aí, por favor. Primeiro ponto que a gente precisa compreender, e esse tipo de coisa não é boba.
Primeira coisa, a pessoa do Espírito Santo, como ela se relaciona na Bíblia. Quem tiver aí sempre mais velocidade, Isaías 63:10, e outra pessoa abre Efésios 4:30. Tem que ter mais esse costume de ficar lendo Bíblia dentro das aulas. Apesar disso, eles se revoltaram. Lê alto. Gosto de... Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo, e por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Alguém em Efésios 4:10? 4:30, perdão. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia que nos resgatará como sua propriedade. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa pautar, e isso é uma coisa que na minha vida foi muito modificante, quando você entende que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque quando a gente fala de Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é exatamente aquilo que manifesta a presença de Deus no nosso meio. A gente tem contato com Deus através do Espírito Santo. Ah, mas é Jesus que media, só que quem está com você é o Espírito Santo. Então, quando a gente trabalha essa ideia do Espírito Santo, a gente precisa pautar, Paulo ele vai trabalhar isso também agora, com a mesma ideia. O Espírito Santo é um ser que se entristece. Então isso demonstra uma coisa muito interessante para nós, é que o Espírito Santo ele tem características de pessoa. Ele é uma pessoa como o pai e o filho. Ele é uma pessoa independente também. Ele se entristece. Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, olha só, não apaguem o Espírito Santo. É o que Hernandes Dias Lopes vai explicar de uma forma muito popular. Não impeçam a atuação do Espírito Santo. Não apaguem o que ele está fazendo. Isso para a gente é de extrema importância, porque quando a gente fala que o Espírito Santo é uma pessoa, eu achei interessante que um pastor, eu vendo uma vez sobre isso, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, Vitor, gente, por que o Espírito Santo, por que tem crentes que já não conseguem vencer mais o pecado? E esse pecado vai de qualquer coisa, cara. Vai qualquer coisa. É vencer o pecado, pode ser na mentira, na murmuração, no ódio, na falta de amor, questão sexual, na fé e tudo mais. Porque esse tipo de gente já entristeceu tanto o Espírito Santo, já apagou a atuação do Espírito Santo, que a presença do Espírito Santo santificadora, ele vai se... Eu achei muito interessante ele citando isso. Vocês conhecem esse pastor que o Gabriel botou aqui como base para o nosso estudo, que é o pastor Jacques. O pessoal aqui já deve ter visto muito vídeo sobre dele. É um pastor de uma igreja lá no Paraná, se não me engano. Ele falando, muitas pessoas não conseguem mais vencer o pecado e não entendem por quê, porque o Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele se relaciona com quem ele tem prazer. E obviamente, se você vive entristecendo o Espírito Santo, você vive apagando o Espírito Santo, uma hora a atuação do Espírito Santo na vida da pessoa, ela começa a se extinguir. Então a pessoa ela já não consegue ter mais força contra o pecado, ela não consegue ter mais força contra a tentação, ela não consegue se desvencilhar de embaraços, como o Hebreus vai falar. Então isso é interessante porque o Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele requer um relacionamento de pessoa e não de energia. Por quê? Porque quando a gente fala de Espírito Santo, a gente tem essa ideia dele ser uma energia porque a gente acha que a gente pode manipular o Espírito Santo. É uma coisa muito comum isso no nosso meio, essa ideia de manipular coisas. Até porque as religiões que estão em volta de nós gostam de manipular o Espírito Santo, qualquer força divina. Você vai ter o pessoal das religiões africanas que manipulam divindades, né? É uma coisa muito comum no nosso meio, olha só. Traga o seu amor em 4 dias. Como é que o cara te dá essa certeza? Porque na cabeça dele ele está manipulando algum tipo de força, algum tipo de divindade para fazer aquilo. Traga o seu amor em 4 dias, no máximo 5 dias úteis. Esse tipo de... Oi? 30 dias bancários. Ou 30 dias bancários, se você pagar parcelado. 6 meses. Você vai ter isso no nosso ambiente evangélico também, porque você tem o neopentecostal, a ideia de manipular o Espírito Santo, que nessa data marcada nós teremos isso. Ou, não, o Espírito Santo vai fazer isso. Meio que tentando essa ideia de que o Espírito Santo ele é uma energia que você manipula e faz o que você quiser com ela. Não, ele é uma pessoa. Então, por ele ser uma pessoa, você não determina o que ele faz. Ele tem vontade própria, ele faz o que ele quer, ele é uma pessoa. Ele tem razão, ele tem consciência e ele se entristece. E é até interessante notar
que nessa brincadeira, por ele ser uma pessoa, a gente por ter no ambiente neopentecostal brasileiro esse monte de loucura em nome do Espírito Santo, você tem um outro extremo, que é o extremo do cessacionismo, que por o cara meio que ver esse tipo de loucura, principalmente em ambiente televisivo, o cara ele vai entrar para o outro extremo de querer ter um cristianismo sem o Espírito Santo. Mas tem como? Tem, é uma coisa mais comum hoje que você vê na internet. Uma geração de cristãos que já não tem o Espírito Santo. E quando eu falo cristãos é com aspas. Porque o cara, a ideia de Espírito Santo já não é mais presente na igreja. Quando a gente fala sobre o Espírito Santo, a gente vai trabalhar agora que o Espírito Santo é o que consolida as verdades e a graça da salvação e da vida cristã. É ele que inicia a salvação por Cristo e finaliza a salvação na glória. Então quando a gente fala de Espírito Santo, o Espírito Santo não é uma opção. Ele é uma pessoa que faz as coisas darem certo no ambiente da igreja. A verdade é essa. Então quando a gente trabalha até o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a gente não pode cair no racionalismo europeu, porque é uma coisa, a gente não pode deixar de esquecer. Em geral, o brasileiro hoje, o cristão brasileiro hoje, ele está começando a se encantar com a teologia europeia, que vai vir de calvinista, luterano, anglicano. Só que a gente tem que lembrar que essas igrejas abençoadas do Senhor Jesus, todas essas igrejas no ambiente europeu hoje estão mortas. O anglicanismo nas Ilhas Britânicas é a mesma coisa do que coisa nenhuma. Não é nada. O anglicanismo hoje... Oi, Léo. O anglicanismo hoje, ele só tem vida no Brasil e em países africanos, que é onde o Império Britânico colonizou. O anglicanismo hoje, nas terras britânicas, é morto. O luteranismo hoje nem se fala na Alemanha, aquilo nem existe. Aquilo ali é só em países nórdicos, porque o luteranismo também colonizou países ali, como Finlândia, Dinamarca, Suécia. Aquilo ali não tem a menor importância. Aqueles países, o cristianismo luterano, calvinista e anglicano, estão mortos. Exemplo, foi ano retrasado, eu não lembro, foi comemorado os 400 anos do Sínodo de Dort na Alemanha, que é uma data importante para calvinistas. Aí, brasileiros fizeram uma excursão para Holanda, que é onde aconteceu o Sínodo, que é uma das igrejas reformadas que foi Suíça, e depois Holanda, e depois Inglaterra. A Holanda tem uma importância. Cara, a Holanda é um país completamente secularizado. É um país que é conhecido por ter aquele shopping de prostituição. Todo mundo já deve ter visto esse vídeo em algum lugar. As mulheres em vitrines. É um país muito conhecido pela sua libertinagem sexual, aborto. Aquilo ali é de sala do inferno, a verdade é essa. Aí eles fizeram uma super comemoração lá do Sínodo de 400 anos e tal. Aí você olha para aquilo, você fala assim, não é possível. Cara, o país está morto e os caras estão comemorando uma parada de 400 anos atrás que a sociedade hoje não sabe nem o que é aquilo, cara. Aquilo não faz a menor diferença, mano. Os caras estão... como aparece... O cara tá tão cego sem o Espírito Santo, e isso é que é importante, cara. Sem a pessoa do Espírito Santo, você fica cego, você não enxerga as coisas. O país está morto, a Europa está morta hoje. O que dá sobrevida hoje à Europa é engraçado, né? Como é que o mundo dá voltas, né? Exemplo, a Europa colonizou o cristianismo em outros países. Hoje a Europa está morta. Hoje o que está dando sobrevida ao cristianismo dentro da Europa são os países que antes eles colonizaram, estão enviando agora missionários para a Europa. Estão enviando. Então hoje você tem igrejas. As igrejas que mais enchem em ambiente europeu são igrejas fundadas por gente que veio de fora e foi para lá, principalmente brasileiros. Brasileiro abre muito bem igreja, até fora do país. É um talento que o brasileiro tem, de abrir igreja. Você pega na Suíça, em Genebra, tem uma Assembleia de Deus, cara, que ela hiperlota.
é a Assembleia de Deus de Genebra. Hiperlota é uma igreja de brasileiros. Cara, sabe qual é o triste? É porque a igreja oficial de lá manda hoje ceia por correio. Isso é muito triste, os caras perderam. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala da pessoa do Espírito Santo, tem como chegar aí? Quando a gente fala na pessoa do Espírito Santo, a gente não pode se esquecer que sem essa pessoa e o clamor por essa pessoa no nosso meio, as coisas não funcionam. Então, voltando ao que a gente estava falando, porque hoje não vai dar para tratar muita coisa. Abre em Atos 5, a partir do 3, e outra pessoa abre em Atos 28 e 24. Alguém abre em Atos 5, 3, 4 e outro em Atos 28 e 24. Pode ler, quem achou? Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e bendito não estaria o teu poder? Como pois assentaste no coração este desígnio, não mentiste ao homem, mas a Deus. Assim, ali, esse é um clássico texto. Alguém achou o 28 aí? Pode ler. Alguns foram convencidos pelo que dizia, mas outros não creram. Pode continuar. Não posso ter errado o texto. Entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. E ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então, aqui a gente vai ter um texto que ele vai trabalhar, primeiro ponto, a questão de como a igreja primitiva entendia o Espírito Santo. Ele entende como pessoa, ele entende o Espírito Santo como uma divindade. E aqui ele vai começar a falar uma coisa que é muito interessante. Logo a mais, Paulo vai falar, um pouco antes, Paulo ele vai ter um texto que vai dizer assim: e Paulo quis ir para um lugar, mas o Espírito Santo não deixou. É interessante que essa expressão, que o Espírito Santo disse, o Espírito Santo não deixou, é muito comum em Atos, aparece muito em Atos. E quando a gente se depara com essa realidade, isso para nós tem uma importância muito grande. Porque, primeiro, nós cremos que Deus ele se revelou pelas Escrituras, sim. Segundo Pedro 1:21 vai dizer que tudo que foi escrito foi inspirado pelo Espírito Santo. Ok. A gente crê que a Bíblia é uma obra do Espírito Santo. Porém, é interessante para nós notarmos que a gente não pode cair. E quando a gente fala de uma igreja ser cheia do Espírito Santo, é que como ele é uma pessoa, eu falo muito isso para o pessoal, principalmente quando eu dou aula de teologia. Cara, cuidado para não colocar Deus dentro de uma caixa. O que é uma caixa? É você achar que Deus ele é limitado pelo que você entende que é certo ou não. Como assim? Esses dias eu estava ouvindo um pastor, ele é muito conhecido, né? Mas ele é uma linha mais não carismática, que é o Augusto Nicodemos. Ele é muito conhecido, o pessoal gosta muito das aulas dele. Ele falou assim: gente, Augusto Nicodemos é o clássico cara que é o sensacionista, mas ele não quer admitir que é sensacionista. Ele diz que é semi-sensacionista. Eu já vi ele dando uma declaração dele, que ele não é sensacionista. O cara fala semi, o cara fala proto, só para admitir, para não ficar parecido com a assembleano. Aí ele falou assim: gente, olha só, nós temos que entender que o Espírito Santo, a atuação dele é diferente hoje. Eu olhei, antigamente o Espírito Santo dava força a homens e abria mar. Deus hoje em dia não faz isso. Eu falei: quem disse que Deus não faz?
Com que autoridade que ele pode dizer que Deus não pode dar força a alguém abrir um mar hoje se ele tivesse que abrir? É muito perigoso você querer colocar um limite no que Deus faz. É muito perigoso você chegar e dizer, não, ó, o Espírito Santo ele age só até aqui. É muito complicado você falar isso. É muito complicado. Porque você, como o Espírito Santo ele é uma pessoa e não uma energia, uma força, tá sem cadeira. Como ele não é uma energia, é uma pessoa, ele faz o que ele quer. Então é muito complicado, porque quando você começa a racionalizar o Espírito Santo, mandaram me entregar? iFood. Perigoso. Perigoso. Você não bebia, não. Eu não deu sujeito nenhum. O... Ô Pedro, Vê o que vai acontecer com você. Tá. Tá com gosto meio cremoso? Tá geladinho, irmão. Perdeu. Daqui a 3 dias a gente vê. E aí voltando, é muito complicado porque quando você fala do Espírito Santo, ele tem esse poder de atuar do jeito que ele quer. E a gente vai passar agora por alguns pontos. Eu tenho que ser mais rápido, mais ainda, cada horário. Ponto 1. Vê se vocês conseguem abrir rápido aí. João 16, 7. Vamos lá, gente, usa o celular. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Vai, continua. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, assim, primeira coisa que eu queria fazer outras coisas, mas não dá. O tempo é muito curto cada ceia. Primeira coisa, as atuações do Espírito Santo na Bíblia. Primeira coisa, ela convence a pessoa do pecado. Por que isso é importante a gente notar? Porque quando a gente fala, principalmente de evangelização, a gente precisa se lembrar que existe uma coisa chamada na teologia, chamada Triângulo da Revelação. Calma, não é nada vendo com maçom. Primeiro você vai ter a revelação, a inspiração e a iluminação. Deus, isso aqui é um triângulo muito comum você achar em qualquer livro de teologia. Qualquer pessoa que faz básico conhece isso aqui. O que é revelação? É aquilo que Deus trouxe aos santos homens no passado. É o que a gente entende hoje como algo fechado. Deus ele não se revela mais. O que ele tinha que se revelar ao máximo que o ser humano hoje pode entender hoje. Porque obviamente ele... Xandinho, vê se tem cadeira aqui no canto, nessa sala aqui. Hoje, entenda bem isso, o que o homem hoje pode compreender sobre Deus, hoje, porque na glorificação ele vai conhecer mais de Deus, óbvio, mas hoje, humanamente, o que o homem pode conhecer, ele já revelou aos santos profetas e apóstolos. Deus revelou a esses homens. O que é inspiração? Deus capacitou a esses homens a explicar a revelação. Vitor, como assim? Você pega isso aqui na Bíblia, num trecho muito comum. Paulo diz que ele teve uma revelação do terceiro céu. Todo mundo já ouviu isso aqui. Que ele foi ao terceiro céu, viu coisa que ninguém viu e tudo mais, lá. Aí Paulo chega e manda assim, olha só. Eu vi coisas, cara, que não é lícito se saber. O que muita gente entende, que faz muito sentido. É que Paulo ele recebeu uma revelação sobre o céu, a glória, só que Deus não deu para ele inspiração. Ele não teve capacidade de explicar aquilo humanamente. Ele não conseguiu. Por quê? Porque pelo que parece para nós, quem teve a revelação do céu e a inspiração sobre o céu foi João. Foi diferente de João. Ele tem a mesma visão do que João. Mesma visão. Só que João recebe a capacidade de Deus para escrever. Paulo parece que não recebe essa coisa. Foi até bom, né? Porque Paulo já escreveu metade do Novo Testamento. Deixa para os outros apóstolos alguma coisa. Tem que trazer minha Bíblia no carrinho. Então, imagina o Apocalipse escrito por Paulo.
Caraca. Meu Deus. Imagina a carta E das João 7 já igrejas. é simples, João fala de forma muito simples. Realmente, sim, o meu livro hoje de estudo é o Apocalipse. Realmente o Apocalipse ele tem uma linguagem muito simples e já é difícil. Você imagina Paulo falando sobre a revelação do céu. Eu nem tinha botado o cano, deixa esse negócio fora mesmo. Termina aqui em Judas mesmo e tá bom. Imagina as igrejas. Não, deixa isso. Cada Coríntios era 20, 40 mil folhas. É mesmo que João ele escreve 7 cartas. Paulo também escreve a 7 igrejas. João escreve para 7 igrejas. Cabe num capítulo. Um negócio desse tamanho. Ô Paulo. Paulo, livros. 7 livros. Você imagina o Apocalipse de Paulo? Tá maluco? Graças a Deus, Deus tirou de Paulo essa responsabilidade. Não, sem condição. Zero. Não dá. Graças a Deus foi com João. Que realmente o Apocalipse é um livro pequeno, ele não é grande não. E aí, ele dá essa capacidade para João de inspiração a escrever, a explicar o que ele viu. Ok, Vitor, amém. E aí? Só que você tem uma coisa chamada iluminação, que é o quê? Mesmo que, vamos dizer que você chegue num instituto que só tem céu, uma clica com de céu. Cara, se você pegar ali e meter um farol ali dentro, você vai iluminar o lugar todo. Vai adiantar alguma coisa para eles? Não. O cara que é cego, você pode mudar a lâmpada, meter uma luz melhor, porque não adianta para ele, ele é cego. E é aqui que entra a questão da iluminação. O que a iluminação é? É a capacidade que Deus dá hoje aos crentes de compreenderem espiritualmente ao quê? A inspiração de Deus, dada aos homens. Por que isso é importante para nós? Quando João vai dizer isso, é ele que convence o homem do pecado, é que nós precisamos compreender que a fé cristã ela não é uma coisa apenas racionalista. Pô, eu compreendo que eu sou pecador, porque isso virou meio que uma frase muito de efeito, né? Não, eu sei que eu sou pecador. Isso é muito genérico, isso é muito bonito. Só que na prática, só o Espírito Santo faz te convencer do pecado. Por quê? Porque você diz bonito, não, eu sou pecador e sei disso. Mas quando vem o pastor e fala na sua cara que você fez alguma besteira, você não aceita. Então é muito diferente você dizer genericamente, não, eu sei que eu sou pecador. Aí o pastor vai até você, irmão, você está conversando com fulano de tal, mulher casada, você está brincando, né? Não, eu fiz isso não, está evangelizando ela. A gente, na prática, as coisas pontuais que nós erramos, a gente sempre tenta dar uma justificativa. Porque no genérico a gente não, eu sou pecador. Irmão, você está negando a Jesus desse jeito. Estou nada. Então, isso é uma capacidade dada pelo Espírito Santo. E por que isso é importante para nós? Porque nós temos aí, todo mundo conhece a história de homens que foram grandes teólogos. Exemplo, você tem um grande caso dele, eu estou falando o nome, o pessoal não gosta que eu falo o nome. Só que, gente, é igual a última vez que eu dei estudo aí que eu falei o nome da pessoa. O vídeo tem 40 milhões, eu não estou falando nada de que não esteja público já. Eu não falo coisa, obviamente, que, exemplo, segredo de gabinete, de conversa. Mas, por exemplo, o último vídeo que eu falei foi daquele apóstolo. O vídeo tem 40 milhões. O que eu tô... Luiz Hermínio, que falou aquela... Eu vi esse vídeo. Luiz Hermínio. Eu vi esse vídeo. Ele só fala depois bobagem. Depois que você falou, fui lá. Ah, achou esse vídeo? Achei. Ele só fala bobagem. Eu botei assim, como é que você falou? Revelação atrás de revelação. Revelação atrás de revelação. Eu botei isso. O título é esse mesmo. Foi. Ele só fala bobagem. Luiz Henrique. Na época que ele tinha cabelo. Quando foi o aniversário da reforma, ele falou assim, eu não entendo para que serviu a reforma. Eles reformaram e não adiantou nada. Rapaz, isso não é problema de teologia, isso é problema de história. É muita burrice. Ele é muito burro. É um cara que você fala, como é que esse cara é apóstolo de uma igreja, cara? Ele fala... Edita essa parte. Ele tem um microfone na mão. É porque, cara, é muito complicado. Quando você entende uma coisa, você aceitar quando alguém fala uma parada errada. Exemplo. Você hoje tem um microfone na mão, você tem a liberdade para falar. Até bobagem. O cara vem falando, não, aquilo não serviu para nada. Cara, antes da reforma protestante, só falava quem estava ligado ao catolicismo. As pessoas eram presas. O cara falando que não serviu para nada, você bota a mão na cabeça e fala, não é possível que ele falou isso. E tem gente que segue. É um negócio que, quando ele falou isso, cara, eu estava sentado na cadeira em casa, eu fiquei estatalado. Eu falei, não, ele não falou isso não, cara. Porque o problema para você, eu sempre falo isso, é melhor você não falar do que falar bobagem. Tipo assim, o que você pensa sobre a reforma? Não sei, eu não conheço muito bem. Mas você falar que não, aquilo não adiantou para nada. Os reformadores não reformaram quase nada. Tem que ser tardio ao falar. É dose, mano. Você ouve um negócio desse e pensa. Se tivesse reforma, que ia te botar na fogueira. De novo.
Otávio, você já quase foi também semana retrasada. Aí o que acontece? Quando a gente fala disso, mas não, assim, eu falo do Luiz Hermínio assim, mas ele é um homem de Deus, ele é um crente. Ele só fala bobagem. Nasceu gravado, né? Ele não cortou a orelha do... Não, mas é sério, mas ele é um homem de Deus, cara. Eu já vi uma vez pra não dizer que eu sou falo mal, eu já vi uma vez uma pregação dele numa cruzada. Uma cruzada. Cara, foi uma ótima pregação. Uma pregação evangelística dele foi muito boa. É que tá, né, cara? Você faz aquilo que você sabe. Se limite ao que você sabe. Ele é muito bom, a pregação dele evangelística é muito boa, mas ele fala bobagem. Aí, todo mundo conhece aqui a história do Caio Fábio. Todo mundo já ouviu falar do Caio Fábio aqui. Rapidinho. O que Eu vou botar as cadeiras assim, ó. Tá dando ruim. Só peço que faça isso o mais rápido possível, porque o tempo tá acabando. A verdade agora, como acabou o DNA, já, a partir de semana que vem as cadeiras já tem que ficar logo assim. Vamos, gente, vamos lá. O cara causa tumulto aqui. Voltando, gente. Aí o que acontece? Cara, todo mundo. Quem pegou é porque a maioria é muito jovem. Mas tem que começar mais quem é mais antigo. Você pegava as mensagens de Caio Fábio, cara, as mensagens dele eram maravilhosas. E cara, você ouve hoje, ele foi há uns 3 anos atrás no programa do Danilo Gentili. Cara, dá pena ver a entrevista dele. Porque você vê um cara que ele perdeu o Espírito Santo completamente. Ele falando, você vê que é uma pessoa que ela perdeu a graça, tá sem a graça de Deus há muito tempo. Porque, cara, qual é a grande verdade? Para muitos de nós, e isso é... Todo mundo já ouviu falar assim, a teologia faz mal. Cara, a teologia não faz mal, o problema é que a teologia sozinha, ela vai gerar tanto problema como sem ela. Sem o Espírito Santo, o cara não tem capacidade disso aqui. Então o cara tem um conhecimento absurdo, mas ele só fala bobagem. Porque ele perde, isso é uma coisa muito comum. O cara acha que como o conhecimento é um fim em si mesmo e o conhecimento é tudo, esse cara ele perde a atuação do Espírito Santo na vida dele, ele começa a falar um monte de bobagem. Porque o que dá capacidade ao homem de compreender, principalmente a questão do pecado, é o poder do Espírito Santo de iluminar. Sem esse poder iluminador, o cara tem um conhecimento sobre aquilo ali, mas ele só fala bobagem. Isso é muito comum? Você tem grandes teólogos na história da igreja que não eram crentes, que não serviam a igreja local, não tinham uma vida com a igreja, e só falavam bobagem. Então a gente tem que tomar sempre cuidado com isso, porque sem esse poder iluminador do Espírito Santo, a gente não consegue compreender as verdades reveladas de Deus, a gente não consegue compreender e ser convencido pelo pecado. Você não consegue, cara. Você vai cismar com o seu pecado, você vai bater o pé com o seu pecado, você não vai largar seu pecado. Por isso a necessidade do clamor pelo Espírito Santo. Vamos que a gente não consegue passar muita coisa. Romanos 5, 1 ao 15. 1 ao 5. Pulei aqui outra coisa. Vamos. Eu odeio dar aula com pressa. Romanos 5, do 1 ao 5. Pode ler? Pode. Lê algo que esteja um pouco grande, então... 1 ao 5, né? Isso. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Esse texto vai falar sobre... eu gosto desse texto que ele vai falar assim. Também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, resistência. E essa perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. O que Paulo está falando aqui dessa tribulação? O que é a tribulação paulina? O que é tribulação paulina? É patrão perturbando? Não. Isso é fácil. É mulher perturbando? Não. É normal. Normal.
tribulação paulina Atos vai dizer que Paulo ele foi dado como morto em uma cidade. Cara, o que é ser dado como morto? É o cara apanhar tanto, mas é o cara apanhar tanto que as pessoas pararem de bater nele pensando, ih, morreu. É isso que é dado como morto. O cara apanhou tanto que ele foi dado como morto. Assim, e gente, para de bater, porque tá morto. É isso. O cara levou chicotada. O cara perdeu todo o status que ele tinha. E cara, isso pra gente é muito importante, que por causa de Cristo, Paulo perdeu tudo que ele tinha. Principalmente status sociais, que é uma coisa que a gente no século XXI ama, que é status sociais. É como as pessoas em volta de nós nos enxergam. Tipo assim, e a imagem que a gente quer manter. O Instagram é o grande exemplo disso, do que é um status social. Cara, o que eu conheço de gente endividada, viajando, é a coisa mais legal do mundo. É muito legal, porque tem uma pessoa que está me devendo uma grana há um tempão, viajando. Eu acho legal, cara, porque exemplo, a gente que trabalha com pastores de igreja deve morrer de rir com o Instagram, porque nem deve ter. Deve rir e chorar. Cara, eu cansei de ver, cara, gente que veio até mim conversando, eu não estou aguentando mais meu casamento. Eu vou largar, não estou aguentando, ele está me traindo. Eu vi uma foto, ele com 2 mulheres, não sei o quê. Eu falei, minha querida, pede direção, se você quiser o seu direito de largar. Não aguento mais, já estou tomando, eu vou pegar minha chuva para Bahia, e não sei o quê. Até hoje eu lembro dessa história, porque é verdadeira, viu? O pra Bahia? Pra Bahia, que a família dela é de lá. Não, porque não é daqui. Aí eu fui pra Bahia pegar meus filhos e tal. Eu falei, amém. Não, tudo bem, meu querido. É um direito seu, se divorciar, se ele tá te traindo é um direito, né? Que pena e tal. Uma semana depois, igual o Bob Esponja. Não, parece uma foto no aniversário. Eu adoro essas coisas. Minha família, meu maior título. Meu amor. Amor da minha vida, ele é assim. Eu sei que não sabe, alô, pediu direção. Pediu direção, né? Foi rápido. Ele respondeu rapidinho. Cara, isso é muito comum, porque o ser humano ele tem essa coisa de manter um status, mesmo que isso seja mentiroso. O Instagram é a grande demonstração do que é uma vida mentirosa. Essa coisa que, cara, realmente de trabalho com pastor, a gente vê pessoas que estão em pé de guerra dentro de casa, mas no Instagram tá lá, minha família. Você fala, que isso, cara? Como é que consegue fazer isso? Paulo, ele perdeu exatamente isso. E o dele não era mentiroso ainda. O dele era verdadeiro. Ele tinha um status social muito poderoso. Ele era uma pessoa muito importante. Ele perde tudo. Esse cara, alguns vão entender que ele tem um problema na visão. Ele provavelmente pegou malária. Esse cara foi espancado, esse cara foi bofeteado, esse cara ficou em cárcere. Esse cara se arrebentou. Mas ele vai dizer o quê? Essa tribulação vem pelo quê? Pelo Espírito Santo que nos faz transbordar de amor. Cara, você só vai perseverar nesse mundo com a presença do Espírito Santo. Você pode ler à vontade, você pode fazer o que você quiser. Sem o Espírito Santo você não consegue passar. A necessidade do Espírito Santo é a necessidade da nossa vida. É a vida, é Ele que comunica a vida ao crente, é o Espírito Santo. Por que isso é importante? Porque muitos de nós já não fazem orações pedindo o Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, me guia. Porque você vê em Atos, cara, é uma coisa muito bonita. Atos está ali. Não, o Espírito Santo não quis que a gente fizesse isso. Aí você pega Atos 6. Não, olha só. O Espírito Santo pediu para separar Barnabé e Paulo. Não, porque o Espírito Santo disse isso. Eu acho isso lindo, cara. Isso é lindo. Então, primeiro, eu tenho que... Não adianta. Esse negócio de aula curta, eu me perco. Então, resistência. Vamos lá. João 16, 13. Eu não quero mais dar aula em ceia, não. Eu vou meter atestado em Gabriel, ó. Não vou dar aula, não. João 16, 13. Falar que estou com qualquer coisa, falar que estou com cólica, qualquer coisa. É muito ruim, cara, dar aula em ceia. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir.
Paulo vai dizer assim: aquele que confessa que Cristo é Senhor é porque esse tem o Espírito de Deus. Ponto 1. Vitor, a gente se espanta muito com isso. Ele está dizendo aqui que é o Espírito Santo que nos ensinará e nos guiará por toda a verdade. É a iluminação. A minha pergunta agora é para vocês: tem possibilidade de um ímpio conhecer e viver com Deus? Não. Só se se converter. Você se converter, mas ele não é mais ímpio. Por que isso é importante? Porque a gente viu uma geração que, cara, eu achei muito engraçado aquele livro. Eu li alguns trechos, vou ser sincero, não li tudo não, porque eu não tenho estômago. Foi do Leandro Carnal, junto com o padre Fábio de Mello. Não sei se vocês viram, esse livro foi lançado há alguns anos já. Falou sobre questões da fé. Mano, um ateu falando sobre a fé. Eu caio fora. Vendeu, tá? Vendeu. Você vê na Amazon. Você comprou. Não, peguei PDF, não vou pagar mesmo. Peguei PDF. Não vou pagar um negócio desse mesmo. Só li alguns textos, não aguentei não, cara. É que na época que eu comecei a faculdade eu tinha muito estômago para ler baboseiro. Hoje em dia eu não tenho tanto estômago. Eu não consigo ler muita coisa, muita bobagem. O tempo passa e já começa a não ter muita paciência. E aí, ele chegou, cara, um ateu falando sobre fé. É a coisa mais divertida do mundo. Como que isso existe, cara? E o problema é que você tem um monte de crente que escuta o cara falando sobre fé. É que lindo, olha que ideia fantástica. Nunca tinha pensado nisso. Não é, ainda fala, nunca tinha pensado nisso. Brother, é desse caminho que a Europa chegou a ser hoje o que é. Uma Europa que relegou a presença do Espírito Santo, trocou por intelectualismo barato de faculdade. Gente, entenda a mesma coisa. É porque o Brasil está passando por esse período agora. Daqui a pouco a gente vai acabar com isso também. Que a gente acha que faculdade é o sumo da vida de uma pessoa. A Europa passou por isso, os Estados Unidos passou por isso e o Brasil está passando por isso. Essa coisa que achar que faculdade é a vida de uma pessoa. Sem faculdade, não há vida. Sem faculdade, ninguém verá Deus. Aqui a gente está passando por isso. O Brasil está indo pelo mesmo caminho dos Estados Unidos. Uma dívida trilionária para manter gente em faculdade que não serve para nada. Como se faculdade fosse... Nem todo mundo tem... Não é que é inteligência. O tipo de conhecimento para a faculdade. Nem tudo é assim. Então a gente tem essa coisa da faculdade, esses intelectuais, definindo coisas para nós. Cara, isso é muito perigoso. Porque a Europa foi por esse caminho. O caminho de uma fé passando por laboratórios. A fé acabou dos caras. A gente está repetindo o mesmo caminho deles. A gente não pode racionalizar a fé. O Espírito Santo é uma pessoa que se entristece e vai embora. E se apaga. E se vai da igreja. Vitor, como é que o Espírito Santo se vai? Como é que você fala isso? A igreja do Senhor. Pô, lê Apocalipse, Efésios. Se vocês não se consertar, eu vou apagar o candeeiro de vocês. Cara, eu já vi algumas explicações de alguns teólogos tentando suavizar esse texto, que é ridículo. Não que ali apagar o candeeiro é que a igreja ela vai perder a capacidade de instrumentalizar a fé para o povo. Cara, candeeiro é o símbolo do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Quando Jesus diz ali para aquela igreja: olha só, se vocês não se consertarem, eu vou arrancar o candeeiro de vocês. A igreja não vai perder a sua capacidade de iluminar o mundo, a igreja vai perder a vida. Ela apagou. Jesus está ameaçando a igreja. Se vocês não tomarem vergonha na cara, e é a mesma coisa que aconteceu até os dias de hoje. Você acha que Deus não levantou profetas na Europa? Como levantou, cara? John Wesley. Você vai pegar o Spurgeon. Foi um grande profeta na Inglaterra, que não adiantou de... Mas a Inglaterra desceu o declínio. Você pega nomes como John Stott, foi também da Inglaterra. Você pega... Eu esqueci o nome dele, que eu gosto de comentar bem pra caramba. Esqueci. Ele tem um comentário de Romanos maior que existe no mundo. Martin Lloyd Jones, ele é também anglicano. Deus levantou profetas naquele continente. E o povo não ouviu. O juízo veio. Deus arrancou o candeeiro da igreja. A igreja morreu. E a mesma coisa a gente. Quando o credo ele fala,
Cremos no Espírito Santo é aquilo que a gente falou na primeira aula. Não é crer, é uma coisa intelectual. Eu conceituo que o Espírito Santo é uma pessoa de personalidade. Não, eu creio que o Espírito Santo, assim como o Pai, é vital para a vida na igreja. Sem a vida do Espírito Santo, não há vida na igreja. Sem o fogo do Espírito Santo, que traz vida também, o fogo também é considerado como vida do Espírito Santo, não existe vida no cristianismo. O cara tem um conhecimento teórico, que é uma grande verdade. Mas o que mais vai para o inferno é teólogo. Vai muito teólogo para o inferno. Porque o conhecimento daquilo ali, sem o Espírito Santo, não gera vida nele. Não gera. Você pode meter uma semente na terra, mas se não houver o processo daquela semente germinar, não adianta de nada. Quem faz a semente dar fruto é o Espírito Santo. Então isso para a gente é uma importância muito grande, porque a gente vai ter aqui o Espírito Santo que convence do pecado, João 14, o Espírito Santo que consola, é o Espírito Santo que mantém a resistência do crente nesse mundo maluco. Essa que é a grande verdade. O que mais a gente precisa hoje em dia é de resistência, perseverança, que é se manter no trilho, é se manter naquele foco. Por quê? Exemplo, você pega esse período agora de pandemia, cara, o que teve de crente que perdeu a linha foi muito grande. Porque você já tem um movimento no Brasil, o mesmo movimento europeu, que é de desigrejados. É o mesmo movimento. Cristianismo sem igreja, que não existe. Ninguém pode ter a igreja, Jesus por Senhor, se não tiver a igreja ali como eu tenho uma frase do catolicismo que diz assim, e essa frase não é mentira. Ninguém pode ter a Cristo como Senhor, a Deus como Pai, se não tiver a igreja como mãe. Se você entender essa frase, ela está certa. Porque ninguém pode ter relacionamento com a cabeça se não se relacionar com o corpo. Não existe isso. Não tem como. É irracional. Vida com cabeça sem o corpo. Não existe. Isso não é camarão que você arranca a cabeça. Não tem como. Então, exemplo, esse período de pandemia agora, eu falo isso porque eu conheço muitos pastores. Cara, teve igrejas que desapareceram do mapa. Desapareceram mesmo. O que isso significa desaparecer? De 100, 80 foram embora. É isso. Desapareceram. E por que isso aconteceu, cara? É porque é uma igreja, e a gente está vivendo uma geração de igrejas que não são sustentadas pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o cara não tem perseverança, ele não tem resistência. Veio uma pandemia, o cara mudou o trilho. Por exemplo, você vê um discurso, esse dia eu estava vendo o discurso do cara, ele foi dizer assim, eu acho um absurdo isso. Como os parques estão fechados e se as igrejas estão abertas. Cara, o que você tem de cristão que curte isso? Isso é um absurdo. Cara, não existe cristianismo sem a comunhão dos santos, que é o que ali o Espírito Santo vai vir depois. Não existe isso. É só o Espírito Santo, cara, para manter o cara no prumo, para o cara olhar para a cara de todo mundo. Tá, mas eu vou continuar mesmo assim. É só o Espírito Santo para fazer isso, cara, porque é comum o ser humano ele ser guiado pelo que a maioria quer, porque ele quer se sentir bem. O ser humano tem uma necessidade de se enturmar. O que é isso? O ser humano tem uma necessidade de estar num ambiente que as pessoas o quê? Gostem dele, isso é natural. Só que, cara, você chega, o mundo ele tem uma pressão para você fazer completamente tudo aquilo que é avesso ao Espírito Santo. O mundo é individualista. Esses dias eu vi, cara, uma frase, não, mentira, esses dias não, foi já há um tempo já, mas ficou na minha cabeça, de uma cristã. O ímpio falando isso, você até entende. Que é o ímpio, né? Tá no mundo. Você não se espanta. A menina falou assim, nós precisamos compreender o que é a melhor amizade. Melhores amigos. Eu fico meses sem falar com a minha melhor amiga, e quando eu preciso, eu falo com ela como se nada tivesse acontecido. Assim segue a vida e tudo mais. Cara, eu olhei para aquilo, o dedo coçou. Olha a mentalidade do cara, mano. Mentalidade completamente egocentrista e materialista. Por que é egocêntrico? Porque eu não me importo com outra pessoa. Eu fico sem um tempão sem falar com ela. Não me interessa. A verdade é, eu não falo com a pessoa porque não me interessa. E manipular a pessoa. Quando eu preciso, eu vou até ela. A gente é melhor amigo. Eu falei, cara, se é seu melhor amigo, eu prefiro não ter amigo nenhum. Eu prefiro viver sozinho. E é comum isso. Esse tipo de pensamento individualista. Cara, isso não existe na igreja. Isso não pode existir dentro da igreja. O mundo é assim. O Espírito Santo não faz a igreja para isso. A gente não vive uma vida independente, quando dá alguma coisa, alguém ajuda. Não. A gente vive a comunhão
e o amor do Espírito Santo. Eles não podem ter uma vida independente. Não, eu estou um tempão sem ir para a igreja, quando eu volto eu apareço lá. É igual aquele cara do pé de fava, do Jacan lá, cozinha. Como é que é? Pesadelo na cozinha. Quem é você? Pô, eu desapareço, mas eu sempre tô pela área. Eu adoro, eu já vi esse episódio umas 3 vezes, cara. Uma batata. Cara, é tipo aquele cara, eu sempre tô por aí, eu sei que eu desapareço, mas eu sempre tô pela área. Cara, isso é um pensamento extremamente mundano. O Espírito Santo não fez a igreja para isso. Que é o que vai vir ali pra gente, a comunhão dos santos. Isso é uma coisa que o Gabriel vai trabalhar para vocês. O que vocês pensam que é comunhão? É uma boa pergunta pra gente, porque agora eu vou encerrar por causa do horário. O que vocês pensam que é comunhão? Alguém? A gente fala, vai. Alguém dá uma opinião, o que vocês pensam que é comunhão? Pelo menos uma pessoa, pelo amor de Deus. Está em contato com a pessoa sempre? Não tem um contato sempre? Não, depende, porque o governo também está em contato com você direto e vendo tudo que você faz. Então, acho que não é a melhor definição. E se você dever um agiota, ele também vai estar em contato com você direto. Então, não, vamos lá. Mas melhora. Não é só isso, melhora. Vamos lá. O que vocês entendem que é comunhão? Vamos lá. Mas alguém, pelo amor de Deus, vocês falam tanto na internet, no grupo. Alguém, uma definição do que é uma comunhão? Não é possível, não. Pelo menos mais 2 pessoas, gente. Vocês falam muito pouco. Na aula lá, quando fala negócio de morte, de depois da vida, vocês se enturmam, né? Alguém aí, alguma definição do que é comunhão? Alguém falou comigo ou falou com outra pessoa? Fala. Seria um relacionamento com, vamos dizer assim, uma meditação mútua, sempre... Não só. Isso é muito pouco ainda. Porque isso aí você trabalha muito questão muito pastoral. Também, né? Muito pastoral. Mas alguém, uma última pessoa. O que seria comunhão? Vamos, gente, vamos. Oi. Eu acredito que seja uma necessidade básica da igreja para a demonstração do poder de Cristo. Cara, assim, você sabe quando a Bíblia fala de comunhão? Ela vai fazer algumas comparações, é óbvio. Primeiro, qual é a primeira comparação de comunhão que a Bíblia vai fazer? Corpo. As ligaduras do corpo. Todo mundo sabe disso. Já viu isso na Bíblia. Então, primeira comparação, de corpo. Se você corta um membro, em poucos minutos, em 1 hora, eu acho que já começa a apodrecer. E ele vai fazer depois uma comparação de família. Paulo vai usar essa expressão, família. E depois ele vai usar a expressão adelphos, que é irmãos, que também é família, porque a palavra irmãos no grego é questão de parentesco muito próximo, não é só de irmão. Então o que é comunhão na Bíblia, que o Espírito Santo fala? É uma vida juntos. É vida juntos. Não é contato só, não é demonstração, é vida juntos. Mas que vida? É igual que você tem, comparação com seu pai, com sua mãe, se você tem uma família normal, óbvio. E é igual que você tem com o marido, uma esposa, com seu pai e sua mãe. O Paulo vai comparar o corpo ligado. A comunhão da igreja é uma vida mútua, é uma vida juntos. O que? Tudo. Estava esperando alguém falar, vida que é comunhão. Tudo junto. Isso pra gente é muito estranho. Século XXI isso é muito estranho. Muito estranho. Exemplo, a gente não divide problema. A maioria das vezes, a gente não divide bênçãos. Que é uma coisa, eu adoro essa frase no ambiente de igreja. Cara, eu acho isso lindo. Jesus com certeza ama. Quando você for fazer alguma coisa, o pessoal, quem conversa comigo sabe muito que eu falo muito. Quando a pessoa me pergunta alguma coisa, eu falo, o que está acontecendo? Débora quase morre. Porque, cara, eu entendo o quê? Que se vocês são minha família, eu tenho que levar isso a sério. Então, eu ouço muito assim, vai comprar carro, fecha a boca. Não conta pra ninguém na igreja. Vai fazer, não conta pra... Rapaz, se essa é a tua igreja, muda de igreja. Que coisa horrível. Mas tem gente que é invejosa, mas isso não muda, cara. Na sua família também, sempre tem aquele primo endemoniado, se você não sabe quem é, você já sabe quem é você.
Dentro da família sempre tem um endemoniadinho. Tô mentindo? Tô mentindo? Toda família tem um encapetado. Aí por causa disso você sai da família? Você não larga a sua família porque tem os seus primos endemoniadinhos. Não larga, mas vou ser sincero. Dá vontade. Dá, mas não larga. Você não larga. Até depois que vai morrer, na hora de separar o terreno. Do jeito que é quebrado, não tem nada, coitado. Você tá entendendo? Cara, e não vou largar a igreja por causa de uns filhinhos que Satanás sempre coloca, os seus joios, que a Bíblia chama de joio. É uma vida mútua. E só quem faz isso é o Espírito Santo. Só quem faz isso é o Espírito Santo. Porque é natural o sentimento do século XXI de individualizar tudo. Você vive a sua vida, ninguém se mete com os seus problemas, ninguém tem nada a ver com isso. E não, cara. É interessante notar que você pega isso em Israel, para a gente encerrar, quando a irmã de Moisés, Miriam, peca, o texto vai dizer o quê? Que Deus botou uma lepra em Miriam, se lascou. Aí o que acontece com Israel? Israel para no deserto. E eles só prosseguem a viagem quando Miriam fica curada. Você vai pegar esse Novo Testamento, Paulo vai falar sobre isso, sobre aquele irmão que estava em pecado, que ele estava pegando a madrasta. Você vai pegar isso em Apocalipse, quando fala de algumas igrejas, que tem algumas pessoas ali que estão sacaneando a igreja, por causa de Jezabel. Não era todo mundo da igreja, era um grupo. Mas aquilo trava tudo. É por isso que quando a gente fala assim de igreja, por que muita coisa não dá certo no nosso meio? Porque tem gente em pecado no nosso meio, só que a gente não sabe porque a gente não tem vida junto. Então a gente tem um pedaço de corpo apodrecendo no nosso meio, só que a gente não sabe. Só que o problema é que um corpo, quando apodrece e você não arranca ele, ou tenta curá-lo, que é o mais ideal, o que vai acontecer? Ele vai putrefar tudo. Ele vai matar tudo. Só que como é que você sabe isso? Porque você está ligado com aquilo ali. Então, assim, para a gente encerrar, a necessidade do Espírito Santo é a necessidade da nossa vida, gente. Sem o Espírito Santo, o clamor, a gente vai orar aqui já para encerrar, é Ele que nos convence do pecado, é Ele que consola, é Ele que nos dá resistência, é Ele que ensina e é Ele que ilumina. E aí, encerrando aqui agora, cuidado com isso. É muito comum o pessoal, você ver em frases na internet, se alguém não deu ouvido para a Bíblia, se o que ensinou não está na Bíblia, então não sei o que, sei que lá, sei que lá, porque a palavra de Deus só se fala pelas Escrituras. Cara, cuidado com isso. Porque a gente crê que a Bíblia é a palavra final do cristianismo. Deus se revelou pelas Escrituras, mas Deus, Ele continua ainda falando. Você pega a experiência de Paulo, o Espírito Santo mandou ir para tal lugar, o Espírito Santo mandou fazer isso, o Espírito Santo mandou separar não sei quem. Paulo não leu isso na Torá, Paulo não leu isso nos profetas. Ele tinha relacionamento com o Espírito Santo. Ah, Vitor, mas você está dizendo então que o Espírito Santo vai falar algo contra? Não, o Espírito Santo nunca vai contrariar a Bíblia. Tanto que esse é o julgamento que nós temos, é o quê? Nada que contraria a Bíblia. Só que eu não posso partir para um sensacionismo de uma vida de achar que Deus só fala pelas Escrituras e isso não é. Você tem as experiências de Paulo na Bíblia, que o Espírito Santo mandando ir para um lugar, o Espírito Santo parando, volta. Isso é a vida da igreja. Você pega, eu já tive experiências, eu também conheço gente que tem experiências de o cara está numa situação de Deus falar com a pessoa, de Deus falar com ela. Olha só, não faz isso. Não faz isso. Eu já tive experiências de eu estar numa situação e eu escutar Deus falando, não vai. Opa, não faz. Não vai. Já tive experiência. E cara, eu não li isso na Bíblia. Não faz. Não. São situações que eu parei. Eu ouvi Deus, não vai. Não faz isso. Esse tipo de relacionamento com o Espírito Santo hoje a gente perdeu. Por causa do neopentecostalismo, com as loucuras, a gente racionalizou, a gente não pode ter isso. A gente precisa ter. Pessoal do Fernando. Tá. A gente precisa ter esse relacionamento com o Espírito Santo de até estar com Ele. Ouvir, até falar com a gente. Muitos dos antigos aqui, pessoas que têm antigos, já conhecem a história do que? Não, minha mãe, minha avó orava e Deus falava com ela no quarto. Minha mãe orava e Deus falava. A gente não tem mais essas experiências na nova geração, muito pouco. De orar e ouvir Deus falar, e ter experiências com o Espírito Santo, de guiar para uma situação. A gente não tem mais isso.
Então, gente, pode levantar para a gente orar, porque hoje é muito corrido, vai de ceia, quebra, gente. Então, essa necessidade de crer no Espírito Santo, não é uma crença intelectual, é a vida pelo Espírito, viver pelo Espírito. Tá, vamos orar? Convido vocês a orarem comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma manhã. Senhor, nós cremos no Espírito Santo. Não cremos apenas como uma verdade solta. Nós cremos no Espírito Santo. Senhor, nos ajuda a não racionalizarmos a nossa fé, Senhor. Senhor, nos ajuda a não deixarmos a nossa fé se tornar algo intelectual apenas. Senhor, nos traz vida. Senhor, nos ajuda a não entristecer o seu Espírito, Senhor. Senhor, nos ajuda a não apagar o seu Espírito, Senhor. Senhor, nos enche do teu Espírito Santo, Senhor. Porque sem o teu Espírito Santo nós não temos luz para interpretar nada que está à nossa volta, Senhor. Pai, nós vivemos um mundo de escuridão, Senhor. As pessoas estão perdidas no mundo. Nós só temos o teu Espírito para ter luz, Senhor. Senhor, nos enche do teu Espírito Santo, enche os nossos corações, Senhor, nos guia pelo teu Espírito, Senhor. Senhor, porque sem o teu Espírito não compreenderemos sua palavra, sem o teu Espírito não compreenderemos nada, Senhor. Senhor, nos ajuda. Senhor, não nos deixa ficar apáticos a isso, Senhor, nos dá sede e desejo pelo relacionamento com o Espírito Santo, Senhor. Senhor, nos ajuda a não deixar a nossa fé morrer, a não perdermos o candeeiro, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, nos enche do teu Espírito, Senhor. Não nos deixa viver uma vida fria, apagada, Senhor. Senhor, nos ajuda. Aquece o nosso coração com o teu Espírito. Nos derrama o Espírito de amor, Senhor. Faz transbordar o nosso coração com o amor do teu Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia da sua igreja, Senhor. Não aparta de nós o teu candeeiro, Senhor. Não nos deixa apagar, Senhor, os que apagaram o Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, reacenda o teu Espírito na vida dos que perderam a atuação do teu Espírito, Senhor. Porque sem o teu Espírito nós estamos mortos. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, gente.